que é para Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Que lindo ver esse lugar cheio, irmãos. Porque quando eu comecei aqui, era bem pouquinho. Eu era uma das pouquinhas, né? Mas a gente sabe que também a quantidade não influi na qualidade, né? Porque temos que ser verdadeiros adoradores, amém? Vamos abrir as Bíblias rapidamente em Isaías 54. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Enquanto você abre Isaías 54, no versículo 4, deixa eu contar uma coisinha para os irmãos rapidamente. Essa semana eu estava trabalhando e eu trabalho com fogo, irmão. Já sou crente até nos mínimos detalhes. Não precisa nem ser só crente, né? No que a gente serve, que é Jesus, que esse daí a gente não pode esconder. Mas até trabalhando, eu já trabalho com fogo. E infelizmente aconteceu um problema na peça que eu estava soldando e a solda espirrou no meu pescoço. E eu queimei. E eu dou glória a Deus porque é livramento, porque podia ter espirrado no meu rosto, né? A peça caiu e a solda pulou no pescoço. Doeu muito, tá doendo ainda. Mas eu agradeço a Deus, né? Porque Deus dá livramento pra gente. Parece mínimo, né? Mas Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, amém? Todos acharam? Amém. Amém. Então vamos ler. Versículo 4 e o versículo 17. Versículo 4 diz: Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha na tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque na caminhada da gente, existe o principal fato da gente parar, é a humilhação. Porque se existe uma pessoa que está servindo a Deus e não passa a humilhação, então ela não está servindo a Deus. Isso não procede de um crente não passar a humilhação. E todos os dias da sua vida, o diabo tem se levantado para te humilhar. Porque é isso que ele quer. Ele vai lutar até o fim para te ver cair. Eu estava comentando com a irmã aqui esses dias, que às vezes a gente passa certas coisas durante o evangelho, e que a gente fala assim, por que comigo? Não é questionando a Deus, é questionando você. Por que comigo? E eu chamo uma coisa interessante que eu aprendi durante meus 4 anos de evangelho, que depois que Deus me escolheu, porque somos chamados todos, mas temos escolhas que Deus faz a dedo. Depois que Deus me escolheu para pegar o evangelho, eu descobri uma coisa chamada crise existencial. Alguém sabe o que é uma crise existencial? Quantos já tiveram uma crise existencial? Crise existencial é alguma coisa que ocorre aqui dentro. É a briga entre você e você. E ninguém pode resolver a sua briga entre você e você. Porque o que acontece dentro de você, só Deus sabe. Eu não posso falar assim, olha irmã, eu estou vendo isso. Porque o que você está sentindo aí, eu não posso mudar. Mas Deus pode. Eu chamo isso de crise existencial. E quem não teve uma crise, olhe para nunca ter uma crise existencial. Ó, presta atenção aqui, ó. O que eu estou falando é muito sério. Porque eu estou passando por isso. E crise existencial é para poucos. Porque você tem que superar. Você tem que passar. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó. Você não será envergonhado. Você não será humilhado. Ai, eu fui humilhada. A irmã falou isso de mim. Não me interessa. Porque quem te chamou foi Deus. Não foi a irmã, não foi o irmão, né? Você conhece aquele tipo de irmão que precisa de 2 caixão, um para a língua e um para o corpo, né? Isso acontece até hoje. Porque cada dia que passa está pior. Já percebeu o negócio? Então, se eu passo a minha crise existencial, você não tem nada a ver com isso. E se você passa a sua, com certeza eu vou orar por você. Deus diz aqui, ó, toda arma forjada contra ti não vai prosperar. Sabe por quê? Porque você tem a marca aqui dentro. O louvor das crianças diz que a promessa que Deus te deu está onde? No coração. Vou falar de novo. A promessa que Deus te deu está onde? No coração.
pode tirar isso. Você sabe por que o inimigo coloca isso dentro da nossa mente? Essas coisas de, e agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Que caminho que eu tomo? Porque é dessa maneira que o inimigo age para que você venha parar. Eu falei para Deus, tudo bem, eu estou passando a maior crise existencial da minha vida. Sabe o louvor que meu filho louvou aqui? Cheguei no nível mais difícil até aqui. Eu estou no nível mais difícil que você possa imaginar. Sabe por quê? A Bíblia fala que você não tem que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue. Quem quiser ler Efésios 6:12, mas você tem que lutar contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, porque estamos aqui, dentro da igreja, em guerra. Dentro da igreja, em guerra. Então, eu falo uma coisa para você, irmão. Está sendo humilhado? Glória a Deus. Está passando prova? Glória a Deus. Está passando uma crise existencial que nem eu estou? Glória a Deus. Porque a hora que eu sair, vai ter que ter muito medo, porque foi Deus que te colocou nisso, e você não vai sair de mão vazia. A palavra de Deus fala que a palavra que Ele fala não volta vazia. E por que vai voltar a sua vazia? Por que a minha palavra vai voltar vazia? Não vai voltar vazia. Irmão, eu posso estar assim, ó, com o coração. Nem sei se ultimamente eu estou tendo coração. É? Pensa que é fácil deixar de ter às vezes um coração? É porque você tem que renunciar. E renunciar não é fácil. Quando Deus falou assim pra mim, vou até fechar que eu já vou encerrar. Quando Deus falou assim pra mim, eu tenho um ministério pra você. E eu falei, tudo bem, o que vai ser? Eu ficar sentada no banco, né? Que eu não queria falar, né? Queria ficar quietinha no meu canto. Mas uma hora Deus aperta. Não é verdade? Uma hora Deus chega e fala, você tem que fazer. Aí vem o quê? Vem a renúncia. Você tem que renunciar a um monte de coisa. Um monte de coisa que o diabo não quer que você renuncie. Um monte de coisa que você tem que deixar de lado. E não é fácil para o ser humano. Sabe por quê? Porque quando nós entramos em crise com nós mesmos, às vezes nós esquecemos quem está na direção da nossa vida é Deus. E que Ele é o mestre da nossa vida. E que nós não podemos mudar isso. Sabe por quê? Porque se com Deus, irmão, nós já passamos, nós apanhamos que nem sei lá o quê. Pensa que a gente apanha. Se um dia você falar assim, nossa, a irmã está toda roxa, é Jesus que bateu, viu? Mas é bom, sabe por quê? Porque nós temos promessas. Promessas que não morrem, promessas que não caem, promessas que não voltam vazias e promessas que passam 10, 15, 20 anos. Mas permaneça fiel, porque as armas que estão sendo forjadas contra ti, contra a minha vida, elas não vão ficar de pé. Se Deus prometeu que você vai louvar, você vai louvar. Se Deus prometeu que você vai crescer no teu ministério, ministerial com criança, ministerial na palavra, ministerial, seja no que for, a palavra de Deus não vai cair no chão e te deixar sozinho. Deus tem me ensinado que acima de todas as coisas, além dele ser mais do que fiel, nós podemos falhar, nós podemos pecar, porque somos assim. Mas Deus já criou sabendo que mesmo caindo aqui, quando nós chegarmos lá na frente, eles vão olhar e falar assim, eu vi ela caindo, mas olha o jeito que ela está ali, ó. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero servir esse Deus. Amém? Então pense numa coisa, pense assim, Deus é o mestre da minha vida. Humilhando ou não, sendo apanhado ou não, não importa o que você passe. Paulo apanhou, Paulo foi chicoteado, cuspiram em Paulo. Então passe, sofra por isso aqui, porque você sofrer fora do Evangelho, você pode ter certeza que é muito pior. Eu glorifico a Deus, porque Deus, todas as promessas que Deus tem feito na minha vida, por mais que tenha sido muito difícil para mim, que às vezes eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir passar dessa vez, porque cada hora Deus coloca a gente numa situação. Né? A gente vai andando, aí quando a gente acha que está saindo do deserto, a gente está chegando no vale. Aí quando a gente acha que está chegando no vale, a gente vai ter um belo do monte para você subir. E no meio do monte, você vai encontrar um monte de gente que quer te derrubar lá de cima. Quer ver você rolando lá para baixo. É difícil, mas não desista. Pode ter certeza que essa palavra não veio para você também não. Veio para mim primeiro, porque eu estava precisando. Deus é fiel enquanto Ele estiver, porque o meu Deus vive. O meu Deus não é um Deus morto, o meu Deus não é um Deus santo, um santo de barro, que não fala, que não ouve, que não tem sentimento. O meu Deus sente por mim e sente por você. E Ele entra na tua luta, Ele vai ganhar, porque
ministério tem abençoado a minha vida de uma maneira tão tremenda. Porque não é só oportunidade, não. Viu? A oportunidade que tem gente que não gosta quando você vem aqui ter oportunidade. É a oportunidade que tem gente que não gosta quando você vem louvar. É a oportunidade que Deus dá. E isso ninguém tira de você. Amém? Então vamos aplaudir esse Deus.